Furto e roubo. Você sabe a diferença entre esses dois crimes? O furto e o roubo são os dois crimes mais importantes em termos de frequência de incidência do ordenamento brasileiro inteiro. Juntos, eles são responsáveis por 37% das prisões. No Brasil, 37% estão presos pelos delitos de furto e de roubo. Lá no segundo lugar vem o tráfico de drogas com 28%. Portanto, são crimes que acontecem muito na nossa vida real e, portanto, são também muito cobrados na prova da OAB, em prova de ingresso em concurso público e, portanto, nas provas da faculdade, enfim. São crimes que exigem que a gente domine profundamente quais os elementos e, sobretudo, quais as suas diferenças. E é disso que nós vamos falar nesse vídeo, para você entender quais são as semelhanças e quais são as diferenças entre o furto e o roubo. E, sobretudo, nós vamos focar em duas situações especiais em que essas semelhanças ficam muito intensas, se acentuam e, portanto, o perigo de confundir é grande, mas nós vamos aqui resolver qualquer dúvida que você possa ter para diferenciar furto e roubo. Bora lá? Então, é agora. Vamos lá. Quadro comparativo entre furto e roubo aqui na área. Vamos começar observando quais são as semelhanças entre os textos legais. Aqui em cima eu coloquei o texto do furto e aqui do lado eu coloquei o texto, aqui do lado, sempre me confundo, aqui do lado eu coloquei o texto do roubo, é o texto que está na lei, o artigo 155 comparado com 157. O artigo 155 diz o seguinte: subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então, memoriza aí esses três elementos: subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel. E a pena é uma pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Do lado de cá, nós temos o roubo. Quais os elementos que nós encontramos do roubo? Subtrair, a mesma coisa, coisa móvel alheia, e aí parênteses, né? Caramba, legislador, por que não manter um padrão de redação? Puxa vida, eu que sou aqui uma pessoa muito, né? Muito dentro da caixinha, muito padronizada. Me dá agonia isso. Por que não colocar coisa alheia móvel e sim coisa móvel alheia? Bom, a ordem dos fatores não altera o produto, nesse caso, e é a mesma coisa. Subtrair, coisa móvel alheia, para si ou para outrem. Ou seja, até então a redação está exatamente igual. A mudança vem daqui para baixo, mediante grave ameaça, violência à pessoa ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. E a pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa, uma pena, portanto, bem maior. Então vamos primeiro abordar as semelhanças e depois abordar a diferença. As semelhanças, em primeiro lugar, o verbo. O verbo é subtrair. O que é subtrair? Subtrair é retirar sem o consentimento da pessoa que detém a coisa. A pessoa que detém a coisa não quer me dar, não quer me entregar e eu retiro mesmo assim. Eu posso fazer isso na clandestinidade, sem a pessoa perceber. A pessoa deixou ali o celular, de repente eu retirei o celular do lugar e ela não percebeu. Ou eu posso fazer isso ostensivamente, eu posso botar uma arma na cabeça da pessoa e dizer, passa o celular. Dos dois jeitos, eu estou utilizando o verbo subtrair. Eu estou retirando sem a aquiescência, sem a anuência, sem a concordância da pessoa que detém a coisa. Isso é um primeiro elemento comum. Você vai ver em outros vídeos que se a vítima, por exemplo, é enganada e induzida a entregar a coisa, ela entrega de mão beijada porque está caindo num golpe, o golpe está aí, cai quem quer, o crime é outro. O crime é estelionato, pode ser outro, enfim, mas não é mais nem furto, nem roubo, ok? Ok. Segundo elemento, eu tenho que subtrair uma coisa alheia móvel. Esse é o objeto, tanto do furto quanto do roubo. Tem que ser uma coisa, ou seja, tem que ser um bem material, não há subtração, não há nem furto nem roubo de pessoas,
Ah, mas e se alguém foi lá na maternidade e roubou o bebê ou furtou o bebê? Não dá para falar nem de furto, nem de roubo, de bebê, de criança. Dá para falar em outra coisa. Dá para falar em sequestro ou cárcere privado ou em determinados casos em subtração de incapazes, mas não de furto nem roubo. O furto e o roubo têm como objeto material coisa, um bem material, coisa. Lembrando que para o direito penal semovente, ou seja, animais são coisa, estão dentro do conceito de coisa. Portanto, um animal, um cachorro, um gado, uma vaca, um boi podem ser furtados ou roubados, tá certo? Mas tem que ser coisa. Essa coisa tem que ser móvel, uma coisa que eu consiga tirar de um lugar e levar para o outro. No direito penal, não há o conceito de imóvel por equiparação, não há um conceito fictício. O conceito do que é móvel é um conceito realístico, ou seja, móvel é o que pode ser movido sem a sua degradação total ou parcial. Então eu posso subtrair, eu posso furtar ou roubar um carro, um avião, um navio, um trailer. Eu não posso furtar ou roubar uma casa, né? Eu posso furtar ou roubar o que tem dentro da casa, mas não a casa inteira, porque eu não consigo movê-la. Ah, mas e se for uma casa pré-fabricada que for possível que ela seja tirada e levada de um lugar para outro? Bom, aí pode. Parabéns para você que conseguiu furtar ou roubar uma casa inteira sem a sua degradação. Enfim, difícil, né? Mas o fato é que para o direito penal, móvel é tudo aquilo que pode ser movido. Ponto. E a coisa tem que ser alheia. Não existe nem furto nem roubo de coisa própria, a coisa tem que ser alheia, afinal, esse é um crime contra o patrimônio. Então é um crime que tem que causar um prejuízo ao patrimônio alheio e, digamos, um ganho ilícito ao meu patrimônio, né? O patrimônio da pessoa que era o verdadeiro proprietário ou possuidor da coisa ficou menor e o meu ficou maior. Pois bem, então subtrair é igual coisa alheia móvel, é igual. E para si ou para outrem, para si ou para outrem, ou seja, é preciso que eu subtraia com ânimo de assenhoramento definitivo. Olha que bonita essa expressão latina, animus reinsibi habendi, ânimo de assenhoramento definitivo. O que é isso? É a vontade de ficar com a coisa para si, a vontade de não usá-la e devolvê-la, a vontade de ter a coisa para si ou para outrem, mas não apenas de utilizá-la transitoriamente. Porque é preciso que eu tenha uma intenção de realmente uma transferência patrimonial. Aquele celular saiu do seu patrimônio e se incorporou ao meu, ou se incorporou à da minha irmã, se eu quiser dar para ela esse celular aqui que eu furtei, não importa. Mas houve de fato uma transferência, claro, uma transferência fática, né? Não jurídica, mas uma transferência patrimonial. É isso o para si ou para outrem, não é apenas para usar e devolver, é para ficar comigo, para que haja realmente uma permanente, uma perpétua diminuição do seu patrimônio e um aumento do meu ou de terceiro, beleza? Até aqui, tudo igual o furto e o roubo. Mas apesar deles terem tanto em comum, na verdade, se a gente olhar na realidade prática, eles são muito diferentes. É muito diferente. Eu garanto que você, com certeza, já sofreu um desses dois crimes, se não os dois. Se não os dois. Furto é super comum. Roubo é um pouquinho menos comum, mas também é comum. Com certeza são sensações inteiramente distintas, porque são modus operandi muito distintos. Veja, para o furto eu não tenho violência nem grave ameaça. Não tenho, porque se tiver é roubo. Concorda? Se tiver violência ou grave ameaça, vai para o roubo. Então, para o furto eu não tenho violência nem grave ameaça. É por isso que o furto é praticado via de regra, ou seja, normalmente, embora isso não esteja na letra da lei, o furto é praticado normalmente na clandestinidade, na surdina, na miúda, na encolha, sem que ninguém perceba. Via de regra, eu garanto que se você que está me assistindo já sofreu um furto, foi o furto tomodoril. O que é o furto tomodoril? A coisa sumiu. Não foi um furto que você viu acontecendo, você só ficou sabendo dele depois. Né? Desde o celular que eu deixei aqui, sumiu. Minha bolsa, sumiu. A carteira estava dentro da bolsa, sumiu. O carro, né? Antigamente era muito comum o furto de carro, hoje ficou mais raro. O carro, que era aquela cena paradigmática, né? De você achou que você parou o carro ali, você vai
Cadê o carro? Cadê o carro? Nossa, sumiu. Em regra, normalmente, o furto é praticado na clandestinidade, quando ninguém está vendo, quando ninguém percebe. Porque se alguém está retirando uma coisa minha, por um lado, e por outro, não está usando nem de violência nem grave ameaça, como é que essa pessoa vai fazer? Via de regra, é dessa forma. Já o roubo, ele tem como característica central o modus operandi da violência, da grave ameaça, ou essa outro meio que haja reduzido a vítima à impossibilidade de resistência. Então, vamos aqui por partes. Para o roubo, a vítima percebe que está sendo roubada. Não tem como você ser roubado e não perceber. Tem como você ser furtado e só perceber depois. Mas não tem como alguém ser roubado e não perceber. Porque no roubo existe um confronto direto entre o agente, o roubador, e a vítima. Eles estão ali em confronto direto. Como? Qual é o meio desse confronto? Primeiro, grave ameaça. Então, se eu coloco uma arma na sua cabeça, passa a bolsa, isso é grave ameaça. Cuidado, isso não é violência, tá? Violência é a vis corporalis, é corpo no corpo, é agressão física. Isso é violência para o direito penal. Botar uma arma na cabeça e falar, passa a bolsa, grave ameaça. Ou me dá, senão eu te dou um murro, né? Não precisa de arma. Se houver arma, nós vamos ver isso no crime de roubo, isso inclusive majora a pena do roubo. O roubo, a grave ameaça não precisa ser com emprego de arma, nada disso, né? Se alguém ameaça me dar um soco na cara, né? Me jogar de cima de uma ponte, isso é uma grave ameaça mesmo sem emprego de arma e, portanto, é suficiente para caracterizar o crime de roubo. Grave ameaça, violência à pessoa. Violência, como eu disse, a vis corporalis, corpo no corpo. Então alguém realmente me dá um tiro, ou me dá um soco, me dá um murro, me espanca, me joga no chão. Tudo isso é violência. Quando o roubo é praticado com essas duas formas, grave ameaça ou violência, eu acho que é mais fácil distinguir o roubo do furto. É mais fácil, né? Mais visual, mais claro. Mas quando nós passamos, isso é uma pegadinha, useira e vezeira de prova, quando nós passamos para essa última parte, depois de havê-la, por qualquer outro meio, reduzido à impossibilidade de resistência, aí a coisa fica mais turva, a coisa fica mais cinzenta. O que é esse outro meio que pode reduzir a vítima à impossibilidade de resistência? Como é que eu impossibilito a vítima de resistir sem, no entanto, ameaçá-la ou usar a força física contra o corpo dela? Essa última parte é chamada, anota, violência imprópria. Essa última parte, repito, chamada violência imprópria. O que é a violência imprópria, doutor? Doutora, é outro meio que reduz a vítima à impossibilidade de resistência. Patrícia, pode me dar um exemplo? Tá meio vago. Eu já entendi, chama violência imprópria, já anotei até no caderno, mas me dá um exemplo de violência imprópria. Vou dar dois clássicos que acontecem na vida real, que acontecem nas provas de ordem ou de concurso, de faculdade e etc. Dois exemplos dessa violência imprópria. O primeiro é drogar a vítima. Note, drogar a vítima, sabe? O Boa Noite Cinderela. Então, digamos que alguém coloque uma droga ali na sua bebida e enquanto você está inconsciente, a pessoa subtrai os seus pertences. Vou repetir. Eu coloco uma droga no seu drink, você chapa e aí eu tiro a sua carteira e seu celular. Isto é um roubo praticado com violência imprópria. Agora, olha que sutileza. Porque se eu encontrar você dormindo, se eu encontrar você chapado, se eu encontrar você embriagado e me aproveitar disso para tirar suas coisas, é furto. É furto. Então não basta que eu me aproveite de uma situação em que a vítima está impossibilitada de resistência. Olha que sutileza. É preciso que eu empregue um meio, né, de haver reduzido a vítima à impossibilidade de resistência. Ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido, eu a reduzi à impossibilidade de resistência. Então, drogar a vítima é um exemplo. E o segundo exemplo é impedir a sua locomoção física, trancá-la, por exemplo, num lugar. Eu vou dar como exemplo uma pergunta que caiu numa prova da OAB há algum tempo atrás,
que era uma pergunta que envolvia duas moças que, a pretexto de manterem relações sexuais com um rapaz, duas moças que, a pretexto de manterem relações sexuais com o rapaz, vão até o apartamento dele. Enquanto ele está no banheiro, olha a sutileza, elas trancam o banheiro e, aproveitando que ele está trancado, ele está reduzido à impossibilidade de resistência, enquanto ele está trancado no banheiro, elas então subtraem os pertences. E havia ali 4 alternativas, né? Como sempre, então havia furto e cárcere privado, somente furto, somente cárcere privado, e havia uma alternativa falando roubo. E pouquíssimos candidatos assinalaram a alternativa correta, que era roubo, porque pouquíssimos se lembraram dessa figura da violência imprópria, né? Ficaram apenas com aquele basicão na cabeça. Violência, porrada, grave ameaça, arma na cabeça, mas esqueceram dessa figura da violência imprópria. Então, lembre da violência imprópria. Por que eu disse que era sutil? Porque, veja, se o rapaz tivesse ido ao banheiro e elas não tivessem trancado, não tivessem feito nada, mas tivessem espertamente, malandramente se aproveitado do momento em que ele vai ao banheiro para subtrair a carteira, seria furto. Elas não teriam reduzido ele à impossibilidade de resistência, teriam se aproveitado de uma situação. Isso é furto. Mas no caso em que elas o trancaram no banheiro, isto é roubo com violência imprópria. Beleza? Então, voltando à nossa comparação, diferença entre furto e roubo. O roubo, ele tem como modus operandi a grave ameaça, a violência própria, vis corporalis, ou imprópria, outro meio que reduz a vítima à impossibilidade de resistência. Essa é a primeira situação em que furto e roubo ficam parecidos e a gente tem que diferenciá-los. A segunda situação é essa que está prevista no parágrafo 1º. O parágrafo 1º do artigo 157, o artigo 155 que está aqui em cima, eu repeti, é o mesmo que a gente já leu, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Mas o artigo 157, parágrafo 1º, prevê uma figura que pouca gente conhece. Quando cai em prova, é um verdadeiro strike, porque o pessoal roda mesmo de não conhecer essa figura. Essa figura do parágrafo 1º do artigo 157 se chama roubo impróprio. Não confunda, pelo amor de Deus, violência imprópria, que está lá no caput, com o roubo impróprio, que está aqui no parágrafo 1º. O roubo impróprio é uma figura equiparada ao roubo, tem a mesma pena, então ele começa dizendo, na mesma pena incorre quem, você lembra qual era a pena? 4 a 10 anos, ok. Na mesma pena, de 4 a 10 anos, incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, parênteses, nota que aqui não tem a violência imprópria, paradoxal, né? No roubo impróprio não há previsão da violência imprópria, só há previsão da violência propriamente dita. Então, depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Por que essa figura parece muito com furto? Eu vou te dar um exemplo. Imagina que eu estou praticando um furto, eu saí para praticar um furto e eu estou furtando, sei lá, furtando um celular. Estou ali furtando o celular, né, de um aluno. Imagina que eu chego ali no curso Damásio, vejo o celular dando sopa e falo, eu vou furtar esse celular, o meu já tá meio acabadinho aqui, eu vou furtar esse celular. Eu furto sem violência nem grave ameaça. Estou subtraindo, na paz, paz e amor, subtração, paz e amor. Na hora em que eu estou saindo da porta, pela porta da classe, o aluno, ou melhor, uma amiga do aluno, porque não precisa ser a mesma vítima, a vítima da violência não precisa ser a mesma da subtração. Uma aluna, que era muito amiga desse aluno, o dono do celular, fala, Patrícia, que é isso? E aí eu, pega de calças curtas, como diria minha avó, para segurar a posse da coisa, a detenção da coisa, que a coisa fique comigo, ou a impunidade do crime, para assegurar que eu consiga fugir, aí eu emprego a violência ou a grave ameaça. Aí eu emprego a violência ou a grave ameaça. Ou seja, na verdade, o roubo impróprio é um furto que degringolou e virou um roubo.
é um furto que deu errado e virou roubo, porque primeiro eu subtraio e depois eu emprego a violência ou grave ameaça para conseguir, digamos assim, finalizar o meu objetivo, para conseguir finalizar o meu plano. Essa é a ideia do roubo impróprio. Em relação à comparação roubo próprio, roubo impróprio, que também é muito pedida em concurso público, a diferença entre o próprio e o impróprio é o momento, é a ordem dos fatores. No roubo próprio, eu primeiro emprego grave ameaça, violência ou violência imprópria para subtrair. Eu boto a arma e digo passe a bolsa e você passa. No roubo impróprio, primeiro eu subtraio e depois emprego grave ameaça ou violência para fugir. Primeiro eu subtraio e depois eu boto uma arma e digo sai da frente e fujo com a bolsa. Então é a ordem dos fatores que vai diferenciar o roubo próprio do impróprio, mas vai ser tudo roubo. Já caiu também no exame do OAB questão sobre roubo impróprio, questão exatamente como eu estou dizendo, a pessoa subtraiu e para fugir empregou violência ou grave ameaça, que pode ser inclusive contra a polícia, contra a própria vítima, contra um terceiro que tenta impedir, não importa. Começou como um furto e houve emprego da violência ou grave ameaça para fugir ou para segurar a posse e detenção da coisa. E aí as alternativas são as clássicas. Houve nesse caso furto mais crime de lesão corporal? Furto em concurso com crime de grave ameaça? Não. Houve aqui roubo, roubo impróprio. Então eu pessoalmente compreendo, entendo que nessas duas situações, seja da violência imprópria lá do caput, trancar ou drogar a pessoa, seja no roubo impróprio do parágrafo 1º, é que o furto e o roubo ficam perigosamente semelhantes. Nas outras hipóteses, é bem fácil ver na realidade concreta a distinção, embora o texto legislativo seja bem parecido. Compreendeu? Sobrou alguma dúvida? Tem algum caso que você fala, ai, professora, e nesse aqui? Seria furto ou roubo? Quero ouvir de você suas dúvidas, porque o nosso objetivo é responder todas as dúvidas, beleza? Me deixa aqui no vídeo, nos comentários, se você tem alguma indagação da vida prática, de uma notícia que você viu, de algo que você sofreu, Deus me livre, ou de uma questão que você leu e a gente vai conversando sobre essa matéria. Nos próximos vídeos, nós vamos ter uma série de explicações a respeito desses dois delitos, primeiro do furto e depois do roubo, e começamos com esse vídeo aqui, tá certo? Um beijão e até a próxima!